Olá, tudo bem? Quem falou é o Corn. E hoje, galera, eu vou tentar explicar mais um pouco sobre a vida do Still Life conforme o Gmod, né? Tipo, o que o Gmod explica pra gente sobre os itens que eu achei aqui. E eu queria também falar que isso aqui é sobre a teoria também de ser o homem que tava falando atrás da porta aqui, né? Tipo, e tudo envolvendo tipo, a família dele, ó. São quatro pessoas, na verdade. Uma esposa e três filhos, né? Então, se for ele mesmo, a história do Still Life começa ele caindo, né? A casa dele no clipe inteira, nas backrooms. Provavelmente levando a ter vítimas fatais, né? Tipo, só ele sobreviveu. E aqui já dá pra ver que, sobre a teoria, que provavelmente ele perdeu os dedos, né? No processo de caída, né? E então isso deixou uma lesão, né? E ele dá pra ver as marcas que ele foi andando até aqui, até, até esse local aqui, e ele entrou nesse buraco. Aqui eu já vi que não tem nada, não tem nada, mas provavelmente teria uma entrada parecida com essa aqui, dessa tubulação, que tá tudo muito próximo. Então me leva a acreditar que ele tipo caiu nessa área aqui, tipo, em uma dessas áreas, ele tava por aqui. E após isso ele começou a andar, tem várias manchas aqui também, não sei se é. Então ele começou uma jornada dolorosa aqui, né? Tipo, pós-perda, né? E ele ficou vagando nessa área aqui toda, né, do mapa, após a caída dele. Tipo, ele já conhecia toda essa área. Dá pra ver aqui uma evidência de que passou sim alguém. Algum ser humano tava aqui, porque essas coisas estão organizadas de forma muito certinha, sabe? Tipo, essa bola aqui é de uma criança, dá pra perceber. Tem livros, aqui tá revirado, tem uma mala de trabalho aqui. Cadeiras reviradas, mas tá barricado aqui, mas eu não sei se foi o Still Life mesmo, né? Tem várias roupas, pedaços de osso aqui até aqui, ó. E tem outra coisa, ele pode já ter sim andado por aquela sala de aula lá, que interliga a história dele diretamente com a história de quem chamou ele, né? Do, entre aspas, culpado pela destruição da família dele, que é o Ravi. E aqui tem essa entradinha, né, que eu já mostrei no outro vídeo, né? Eu mostrei tudo isso no outro vídeo, que também tá aí no canal, sobre essa teoria que pode ser o homem que está do outro lado. E aqui, provavelmente é aqui, durante a vida dele, que ele escutou o Ravi. Mas antes de tudo isso, eu achei uns desenhos nos arquivos do jogo mesmo, né, daqui do Gmod, mas infelizmente eu não encontrei eles, que são esses desenhos aqui, que são evidências claras de que o nome desse desenho é Child Drawings, né? Perdão pelo inglês ruim, mas esses desenhos estão muito realistas para ser de criança. E aqui tem uma evidência daquele local lá que é do rádio, né? Do rádio, que pode dá pra ver aquele sol lá. Tem esse sol em todo lugar. Depois eu vou mostrar todas as localizações do Gmod que aparece esse sol. Aqueles rádios lá que fica tocando aquela música repetida no local que eles estão. Que cadê? Tem mais umas coisas. Tem esse homem aqui, eu não sei quem é. Não sei quem é. Se alguém souber pode falar aí. Rádio. Ali a torre. A torre aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver, tá de cabeça pra baixo, deixa eu tentar virar. Aqui, ó, tá vendo? Tem um desenho certinho das coisas que tem naquela sala. A torre, o rádio, tem a porta ali perto do espelho, parece. Tem dois sóis de novo. Tem um olho ali olhando tudo. Que tem uns desenhos de olhos lá na sala também. Então, provavelmente foi o... Eu não sei onde estão esses desenhos certinho, mas provavelmente tudo isso foi o Still Life
no processo dele de se tornar um monstro, né, antes, né, ele pode ter desenhado tudo isso. Lembrando, esses desenhos aqui não estão aqui, tá? Nesse local. Provavelmente eles estão em algum outro lugar, mas eu não consegui achar, então eu coloquei aqui, ó. E aqui tem um desenho de criança mesmo e tem um desenho que parece que alguém tava testando tipo um lápis, sabe? Tava testando as cores e tal para começar a desenhar. Tá vendo? Tem uma data aqui. Pera aí, deixa eu tentar aproximar. Junho de 2015. Não sei, não sei. Mas se tiver alguma relação com esses desenhos, com a história do Still Life, então, tudo aqui é teoria, né? Porque não se sabe certo se o Still Life é mesmo esse cara que tava falando do outro lado. Tipo, pode ser só que ele tava falando mesmo. Tipo, ele não clipou só ele e tal, pode ter acontecido outra coisa. Agora todas as localizações desse sol aqui. Tipo, aqui na casa já dá pra ver esse som, né? Tá escrito morte aqui. Eu não sei a relação desse sol com a história, então. Que aqui só tem no Gmod isso aqui, eu acho. Ah, e tem também no phone de footage, mas mostra só lá nos rádios. Tem mais desse sol colado nas paredes. Tem esse guerreiro que eu acho que no desenho eu não mostrei, né? Mas tá mostrando. É, eu mostrei sim, eu acho. Tá mostrando esse mesmo guerreiro. É, as próximas localizações tá em outro local que parece sim que o Still Life esteve lá na história dele, né? Sobre o 2015 escrito ali, essa data eu não sei se é o certo, pode ter sido só do Gmod também, essa edição, mas eu tô tentando fazer uma teoria conforme isso, né, envolvendo a história do Still Life, como o homem, né, que não clipou aí mesmo a casa dele inteira. Mais uma localização aqui óbvia, né, que eles só estão aqui nos rádios, né. A parte dos rádios aqui, tem uns aqui em cima também, tem um caído ali embaixo. E tem outra coisa, aqui tem esses olhos, né, que também tinha no desenho dois olhos assim. São um quadro bem estranho, mostra mesmo na série. Acho que a outra casa tá por aqui. É, por aqui quando o Ravi foge, mostra ele chegando aqui e mostra ele subindo, só que não dá pra ver o que tem aqui em cima, mas aqui eles mostram um pouco o que tem. Tipo, essa área aqui é engraçada, porque tem uma cadeira caída, mas não foi as backgrounds, porque tem bebidas aqui, sabe? Alguém tá enchendo a cara mesmo. Mais outro daquele sol e outro daquele sol muito bizarro aqui. Tá mostrando duas pessoas, parece um filho e um pai. Sim, mas tem esse mesmo sol, cara, é muito bizarro. Eu não sei se foi as backgrounds que gerou isso aqui. Tipo, se a casa não clipou, eu não sei se as backgrounds alteram um pouco o cenário, mas pode ser também. Então isso significa que ele já andava por aqui. Esse estranhamente é o mesmo quadro que tem lá na casa dele, mas pode ser só a 7 mesmo. Mas é isso, ele andava por tudo isso já, muito, muito antes do Ravi cair. Tudo aqui que tá mostrando no Gmod já leva a crer. E tem essas manchas estranhas, parece muito aqueles fungo lá. Fungo não, né? Parece aquela bactéria lá. Também pode ser só. Tem uns riscos aqui. Tem uns riscos. Tem mais desenho com cor aqui. Tem uns desenhos que parecem de criança aqui. Ó, eu achei outra coisa estranha. Tem uns lápis de criança. Tem um desenho estranho aqui de uma pessoa, não sei. Não sei o que está escrito ali. Tem esse monte de lápis. Tá apontando para esse risco aqui. Eu não sei se foi uma criança mesmo que fez. E tem um quebra-cabeça que é um detalhe muito interessante nesse mapa. Eu não sei se foi o Still Life mesmo. Provavelmente foi, né? Ele provavelmente estava assim, andando aqui, por essa região.
Eu não sei se ele também cozinhou alguma coisa. Conforme o próprio Kenny, toda a comida tá podre nas Beckhams, né? Que pelo amor de Deus, né? Mas não sei, pode ser que ele comeu sim. Mas aqui ó, achei a localização certinha do que dos desenhos, né? Tipo, então os origami tem essas mesmas imagens desse sol. Então, o bom que eu achei, tá aqui nessa região perto daquelas fábricas. Tá. Então provavelmente ele desenhou isso aqui. Tipo, ele tava vivendo nessa área inteira o still life. Essa era a vida dele. Tipo, andar, ficar caminhando aqui sem rumo nenhum. Tipo, imaginem quantos anos ele passou vivendo nessa área. Tipo, ele andou por tudo, né? Nos escritórios. Por isso ele segue o Ravi com tanta eficiência. E tem outra coisa que eu ia mostrar. Depois de tantos anos ele ficar aqui, provavelmente teve um fator que reacendeu, né, de novo o Still Life. Nos últimos momentos dele, últimos não, né? Em algum momento da história do Still Life, mais um qualquer dia aqui nessa região, que para vocês entenderem uma coisa antes de eu mostrar isso, a única saída desse lugar pro resto das Backrooms que eu achei no Gmod é aqui, ó. Essa é a única saída, não tem outra saída para outros locais, tipo. Depois eu vou mostrar um pouco das outras found footages aqui no Gmod, né, nos locais, mas a única saída que tem é essa. Não tem outra. Essa é a única saída. Tipo, então ele tava vagando tipo em círculos, igual o Ravi fez. Em círculos. Então dá pra entender que de tanto ele vagar ele já conhecia tudo esse lugar. E teve uma coisa diferente um dia aí, qualquer, que foi a chegada de uma voz conhecida, se for o mesmo homem lá e tal da teoria. Ele escutou aquela voz e reconheceu na hora, então provavelmente ele estava por aqui nesse lugar, ele escutou a voz do Ravi e veio espiar aqui, né? Escutar mais de perto. E era o mesmo garoto que chamou ele, falou que não estava conseguindo sair, que não tinha saída e tal, e levou para a visão dele, né, corrompida por esses anos, a pensar que tudo é culpa do garoto. Então ele ele foi atrás do garoto também junto com os instintos dele de provavelmente ele já estava infectado, né? Foi atrás do garoto e começou a atazanar ele. Começou a seguir ele sem parar para tentar matar ele ou algo assim. Provavelmente ele simplesmente fechou essa porta. Foi as primeiras ações dele, ele fechou essa porta. Eu não sei como ele conseguiu fazer isso. Tipo, a luz de lá apagou também, né? Talvez ele veio aqui rapidinho e apagou a luz, mas depois ela acende rapidinho a luz. E não dá pra escutar nenhuma porta abrindo ou fechando, então provavelmente foi um bug, né? Das backrooms mesmo, mas essa história aí depois vocês já sabem, né, do found footage, o que aconteceu, né? O monstro não deu paz pro Ravi. Até ele chegar aqui foi só perseguição. Mostrando que sim, pode ser que seja o homem, pode ser uma vingança assim de tudo isso de ano, e é um ciclo também. É um ciclo. As Backrooms criou um ciclo de vingança, né? Que ele chamou o homem, ele vai entrar nessa casa de novo, o Ravi. Ele vai chamar a pessoa.
o homem que está atrás da porta vai tentar ajudar ele, vai no clipar e vai cair nas backrooms de novo e continua o ciclo infinitamente, igual aquela música que sempre está tocando. Na sala de rádios, que também prova que as backrooms têm esse poder de fazer um ciclo. Um ciclo. Isso é uma coisa incrível. Isso que o Gmod construiu aqui sobre a história desse homem é simplesmente incrível. Se ele for o Still Life mesmo, que o Kane pensou é incrível. Então esse é o vídeo para reforçar a teoria e explicar um pouco da vida, né, do Still Life, se ele for o homem que está atrás da parede, né? E é isso. Tchau, até o próximo vídeo.